Eu venho de longe, eu sou do sertão. Sou Pedro, sou Paulo, Maria e João. Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro, lutei pela paz. Olá a todos e todas. Sejam bem-vindos ao podcast Casa do Migrante Resgatando a História. Eu sou Yara Matias e do meu lado temos o padre Antenor Dalla Vecchia. Olá, padre. Olá, tudo bem? Tudo bem. Gente, a gente deu uma desconectada no nosso cronograma, que a gente tinha se programado e agora a gente está voltando. Então, vamos voltar a falar sobre a Casa do Migrante, explicando, fazendo um resuminho. Então, no início, existiu a AVIM, que era uma organização que estava focada em atender as pessoas, uma parte profissionalizante, curso profissionalizante, formações, e depois, passando-se um tempo, agora, com a necessidade identificação da política que estava acontecendo aqui, então houve a necessidade de existir o albergamento. Então, vamos continuar falando sobre isso. Então, essa transição, agora estamos nessa transição entre os cursos profissionalizantes e essa necessidade do albergamento. Então, vamos continuar falando, padre, se gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Uhum. Pois então, boa tarde a todos. Nós estávamos conversando sobre um momento em que, como você havia mencionado, né, de uma preocupação eminentemente assim, de dar qualidade, profissionalismo às pessoas, né, passou-se até por causa do crescimento do desemprego, né, passou-se para uma outra urgência, né? O problema parece que as próprias políticas públicas também elas eram direcionadas nesse sentido, né? Que havia a urgência de solucionar o problema dos migrantes enquanto pessoas que deveriam sair das ruas, debaixo dos viadutos, dos cortiços. E nesse sentido a própria AVIM ela começou a focar o seu trabalho, né, neste caminho de oferecer minimamente condições de abrigamento, né, o que não era o interesse inicial, né? Mas é bom que a gente até possa conversar um pouquinho sobre o que o nosso amigo Dirceu Cucci denomina nuances no atendimento, né? Os serviços de acolhimento, conforme foi mencionado, que se somaram inicialmente às políticas, às iniciativas em curso visando a integração e a formação dos migrantes, inscreve-se fortemente na esteira do processo social. Interessa, porém, observar aqui a dinâmica do atendimento. Como esses migrantes eram atendidos. Uma vez selado definitivamente o novo rumo da associação, ou seja, quando falamos do novo rumo, era daquela preocupação de oferecer trabalho, oferecer profissionalismo, profissões, ajudar os imigrantes a se inserirem dentro do mercado, especialmente nas indústrias, né? Então, houve então, a partir daí, um novo rumo, né? E a associação ela começou a se integrar também por aí, entrou por aí. E é importante frisar que este foi ditado por um cunho fortemente humanitário. Então, este aspecto ele é muito importante, né, nesse dinamismo da história da AVIM, né? Ou seja, aquela
que nós já comentamos anteriormente em outros encontros também, aquela grande sensibilidade do fundador da Avin, o Padre Alberto, né? Que revelava diante do sofrimento, né, dos migrantes esta grande preocupação, esta grande, quase eu diria, dor no coração, né? E isso é o que atesta exatamente os próprias pessoas que trabalhavam nos terminais, nos serviços da ronda noturna, né? E o Padre Alberto ele fez para dizer um pouco esse caráter, esta de sensibilidade, né? Os próprios trabalhadores nos terminais de ônibus, de trem, né? Eles foram identificando neste homem uma sensibilidade muito grande, né? E o próprio Padre Alberto ele orientava a estes trabalhadores, seja o pessoal que trabalhava no embarque e desembarque dos ônibus, enfim, os agentes aí que estavam orientando aí as pessoas que chegavam no terminal, né? Então ele sempre ele dizia, né, que poderiam chamá-lo por telefone sempre que houvesse uma família, né, que estava de imigrantes, né, que desembarcasse aí na estação e que estavam perdidas ou que não tinham para onde ir, né? Então isso que ele fala assim com todas as letras, me chamem, até ele vai dizer mais adiante, esta orientação fez o Padre Alberto a trocar muitas vezes o aconchego da cama, né, pelo volante de uma perua, né, Kombi, durante as madrugadas. Antes mesmo da implantação da ronda, o jornal Migrante, de novembro de 77, em sua página 5, trazia este anúncio: se você encontrar uma família de imigrantes perdida na cidade, telefone e aí dizia o número, a Avin irá buscá-lo imediatamente, né? Então, este caráter humanitário, né, este caráter assim que denota, né, esta sensibilidade, esta humanidade de uma pessoa, né, que, sem conhecer até as intenções, muitas vezes, né, de quem vinha chegando, né, ia saindo, né, era um pouco este caráter sensível, né, para com os migrantes que chegam, porque todos sabemos, né, quem de uma forma ou de outra tem tido contato com imigrantes recém-chegados, sabe identificar muito bem, perceber muito bem quais são as dores, quais são os anseios, quais são as expectativas. E Padre Alberto, nesse sentido, ele era um profissional por inteiro, né? Outra passagem da história da Avin, né, que atesta esta característica da sensibilidade para com o ser humano, encontra-se registrada numa pesquisa que foi realizada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenada pelo professor Carlos Weiner, na qual consta que um dos entrevistadores, ao indagar a um guarda do terminal rodoviário Tietê para onde encaminhava os migrantes que o abordavam, este respondeu que os encaminhava para a CETREM ou para a Avin. Naquele então, na verdade, eram
eram poucos os serviços, né? Por isso que fala-se em CETREM, o Centro de Triagem do Estado, e para a VIN, que seria aqui a Casa do Migrante de hoje. Então, indagado este entrevistado, mais uma vez, a respeito dos critérios que norteavam os encaminhamentos, né, o guarda declarou ao pesquisador: eu olho as pessoas e quando vejo que é alguém que precisa de carinho, eu mando para a VIN. No CETREM, a pessoa precisa de mais estrutura para aguentar o tranco, né? Muito interessante isso, né? São depoimentos, né, dessa história que revelam um pouco este caráter de sensibilidade desde o seu início, desde a sua fundação, né? Quer dizer, este cuidado, né, para com as pessoas, ou seja, conseguir interpretar no olhar, ver por trás deste cidadão ou dessa cidadã que aí se encontra, o que é que nesse momento ela mais está precisando. Por isso que o guarda, ele, né, muito perspicaz, né, dava este tipo de encaminhamento. Outro sim, o acolhimento a migrantes por parte da VIN não pode ser dissociado do que já vinha ocorrendo com a política do Estado através do CETREM, da CETREM. Qual seja a distribuição de passes para que os migrantes não permanecessem na cidade, somando-se esta prática a serviços de atendimento de péssima qualidade. Eu posso testemunhar também que eram muito frequentes, né, estas práticas, não só aqui na capital, mas em todas as cidades do interior de São Paulo, em particular aquelas cidades que eram servidas por linhas de trem, né, de pessoas que chegavam na cidade e, de alguma forma, eles eram encaminhados ou jogados para a cidade seguinte, né? Então, um pouco este tipo de prática, né, ele começou a se fazer muito presente naquilo que eram as políticas públicas, mas vemos aí que são políticas públicas inconsequentes, né? De pessoas que o Estado se encarrega de fazer esta limpeza, se nós quisermos, né? De jogar as pessoas para frente sem ver suas reais necessidades, né? Então, por isso, nós tivemos um período na nossa história aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, de pessoas que eram, né, jogadas para frente, né? Lembro também que no próprio estado do Mato Grosso, fiz uma experiência lá, também era assim, ou seja, para onde você quer ir? Na verdade, o pessoal aprendeu, especialmente quem estava sozinho, aprendeu que ele ia andando de cidade em cidade, assim ele ia constituindo a sua vida dentro de uma trajetória itinerante, né? Então isso foi muito forte durante anos, muitos anos, né? Ainda existem alguns resquícios, ainda existe hoje também algumas coisas nesse sentido, ou seja, essa pessoa está me dando trabalho aqui, essa pessoa não tem solução, não conseguimos dar uma resposta para isso, vamos jogá-lo para frente, né? Ou seja, a gente, né, se lava as mãos. Isso foi uma prática assim muito forte, essa prática de eximir-se das responsabilidades, né? Então a VIN tinha agora como meta
minorar o sofrimento dos migrantes, no sentido de acolhê-los dentro das possibilidades e efetuar encaminhamentos, fundamentalmente emprego, atendimento de saúde, localização de parentes, né? Se de um lado havia um pouco uma prática do próprio Estado, né, que era do lavar-se as mãos, a VIM permaneceu ainda com esta preocupação, né, no sentido do emprego, no sentido do tema da saúde e também da localização de parentes, que era muito grande esse trabalho naquele então, até pela falta de informações. Não é como hoje, que todo mundo tem celular e consegue se conectar muito facilmente, né? Porque tinha pessoas que chegavam, né? E a orientação era, é na padaria da esquina. E aí... Isso. Qual padaria, né? Uma padaria amarela, né? Aí fica difícil, né? Não ter a noção de uma grande cidade. Bom, no tocante ao encaminhamento para o emprego, a preocupação da VIM não era só de encaminhar, isso também isso é importante, mas a quem e onde encaminhava, né? Até numa das atas, né, da associação, no começo da década de 80, consta registrado: precisa adequar a VIM aos princípios da doutrina social da Igreja. Por exemplo, o modo de empregar os migrantes numa firma. Dever-se-ia levar em conta os princípios da justiça entre patrão e empregado, e não simplesmente colocar o migrante nas mãos da firma para ser explorado. É isso que está escrito numa das atas, né? E entrevista realizada por nós também, com uma assistente social que trabalhou, que se chamava Nadir, que trabalhou logo no início, confirmou esta preocupação, ao referir-nos que, na época em que o emprego era abundante, a entidade mantinha uma lista com o nome de empresas ou gatos, né, para os quais não eram fornecidos entre aspas, né, migrantes em virtude de reclamações. Ou seja, como num período onde havia muito emprego, mais facilmente a entidade ela tinha a capacidade de fazer opções, escolhas. Nós não podemos entregar um grupo de imigrantes para a construção civil, uma empresa que, digamos, já usou e abusou deles. Então, havia, sim, esse cuidado também nesse sentido, para que não houvesse abusos por parte das empresas ou gatos, né? Porque era muito comum essa história dos gatos, enfim, aquelas pessoas que contratavam os migrantes, né? E não ofereciam as mínimas condições de trabalho, o salário era muito minguado, enfim, todas as coisas que hoje conhecemos também e que estiveram muito presentes também no interior de São Paulo, na região da Cana, que está presente nos portos, que está presente, enfim, em tantos lugares da construção civil em particular, né? Então, isso é importante. Vamos já... Entretanto, na esteira do convênio, né, de atendimento à população com problemas de subsistência, nós vimos lá atrás, né, aquele APPS, né? Então, dentro desse convênio, firmado com o Poder Municipal em 1977, o objetivo da VIM passa a ser
conforme consta no relatório de atividades referentes ao ano de 1985. O atendimento imediato a migrantes e moradores de rua. Ou seja, já entram outros aspectos aí. E no mesmo relatório lê-se: diante da política municipal de retirar as pessoas debaixo dos viadutos, a AVIN somou-se a este esforço e alojou parte da clientela dos viadutos. A AVIN firmou convênio com a prefeitura e passou, diante da falta de albergues, de espaços para os migrantes ou para as pessoas na cidade, a atender pessoas da cidade desabrigados por despejo, saque de barraco e outros motivos. Ou seja, a finalidade específica da associação voltada para os migrantes mescla-se agora às demandas dos excluídos da cidade. É uma situação complicada, né? Mas, então, resumidamente, a AVIN, ela se responsabilizou, né? Ela nunca lavou a mão nem no momento do albergamento e nem no momento de encaminhamento para as outras empresas, para a contratação. Então, isso mostra o caráter, né? O caminho que a AVIN estava seguindo. Mas, enfim. Padre, você gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, eu acho que podemos finalizar, porque no próximo momento a gente vai conversar sobre um tema relacionado, sim, mas que necessitará de mais tempo. De toda forma, agradecemos, né, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre este tema tão importante, sobre essa história tão importante que marcou a vida da Casa do Migrante e a todos aqueles que, de uma forma ou outra, estiveram, né, presentes, apoiando, enfim, fazendo parcerias com a Casa do Migrante. Sim. Obrigada a todos. Obrigada por estar presente assistindo a gente. E até o próximo episódio. Muita solidariedade para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu venho de longe